Uhum. Maravilha. Então, estamos gravando. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro de toda segunda-feira. Que bom ver a Dilma aqui, né? Não nos víamos há algum tempo. Foi antes do carnaval. Né? Foi. Então, Aí teve a reunião que... Oi, gente, boa noite para todas, né? Se tiver todos aí no grupo também. Ia ter após o carnaval, se eu não estiver enganada, e aí foi cancelado por alguma razão, não me lembro. Uhum. Mas estou aqui. Tá, joia. Tá travando a sua internet, Dilma. Aqui tá normal. Não consegui ouvir direito. Está normal. Mas que bom. Obrigada. Então, hoje, né, nós estamos estudando o livro Práticas e Vivências, caderno 2, são 3 cadernos. Eu brinco que nós começamos pelo meio, né, porque não pegamos o caderno 1 nem o 3, fomos direto para o 2. Mas, justamente, propositalmente, eu quis utilizar o 2 porque chegou no ápice do caderno, que é o que a Natália vai trabalhar hoje. Né? Então, assim, eu acho que não tinha pessoa melhor para falar sobre isso, né? Ela fecha, inclusive, né, essa parte do caderno 2, e, assim, não temos pessoa com mais propriedade para falar sobre isso, porque eu tenho acompanhado alguns trabalhos que ela vem realizando, né? Me corrija se eu estiver errada, em parceria ali com a... me fugiu o nome. Aline. Aline, né, com capacitações, e justamente na parte ali, né, de percursos, né, e a Natália também, quem não segue ela, segue, vai lá, procura ela no Instagram, ela criou alguns materiais, né, muito bons sobre percurso, para você montar o seu planejamento de uma forma divertida, né, de uma forma diferenciada, né? Então, provavelmente, não sei se ela vai comentar sobre isso, mas indicaria que ela comentasse. Ela também tem um grupo no WhatsApp ali, Farol, que eu estou aguardando, mas ansiosamente, mas ela não começa logo esse grupo. Então, todos vocês entrem no grupo dela hoje, porque eu acho que ela está esperando mais pessoas. E aí a gente pode começar a aprender com a Natália também sobre planejamentos e percursos, né? Então, fique à vontade, Natália. A Natália, ela é de Campinas, né? Se eu não me engano, pedagoga também, né? E tem experiência também, né, com o serviço de convivência em OSC, e agora também ela está firme aí na questão de assessoramento também, né, sobre trabalhos de serviço de convivência. Então, estamos em boas mãos, né? Peguem seus caderninhos, suas canetas, né? Anotem tudo, aproveitem, né? Porque nós temos aí excelentes profissionais, tivemos na semana passada uma maravilhosa e hoje com certeza não vai ser diferente, tá bom? Então, Natália, fique à vontade para você se apresentar, caso eu deixei de falar algo que você pense ser importante da sua apresentação, e já fique à vontade também para iniciar aí sobre o conteúdo de hoje, e que nós tenhamos aí uma noite de bastante aprendizagem e troca de experiências. Bom, boa noite, gente. Que responsabilidade, hein, André? Que responsabilidade. Na hora que eu vi o caderno, eu falei, meu Deus do céu, né? A gente faz isso todo dia e direto agora com as formações que eu tenho feito e tudo mais, mas ainda assim sempre dá aquela palpitação, sabe? De dizer, meu Deus, será que eu vou dar conta? Mas vamos lá, aqui nós estamos para trocar, não tem essa coisa de eu estou aqui para passar qualquer coisa, é a minha experiência, mas que vocês contribuam com a experiência de vocês também, é um espaço de troca, então fiquem à vontade para
levantar a mão para fazerem as colocações de vocês, podem aí me interromper e tudo mais, que é um bate-papo, tá, gente? Vamos fazer da forma mais leve possível. E é isso, a Andrea, né, já me apresentou. Então, eu sou pedagoga, estou no 2º ano também de serviço social. Acabei que, como eu sempre atuei na área social, né, como pedagoga, em acolhimento e em serviço de convivência, acabei indo também, assim, vou fazer serviço social, por que não, né? Vamos, já que a gente já está na água, a gente se molha por completo, e acabei entrando também no serviço social. Então, agora estou trabalhando com a Aline. Eu tenho alguns projetos paralelos, né, que eu faço só pelo Natália Zag, mas também tenho com a Aline, que é do Teoria na Prática, que a gente tem feito algumas formações de serviço de convivência, fortalecimento de vínculos. Então, a gente está aí bem ativa. Ela também, outras vertentes que ela também faz sozinha ou com outros parceiros, mas a gente acabou se juntando o ano passado para trabalhar mais essa questão dos percursos no serviço de convivência, fortalecimento de vínculos, e tem sido muito enriquecedor o que a gente tem conseguido trazer para os profissionais e o que eles também trazem de devolutiva para a gente com os instrumentais e com a maneira de repensar os planejamentos. E essa é a proposta da aula de hoje, é dar uma pincelada também no que a gente costuma fazer nas formações. Então, assim, tá bem completinho, tem um planejamento que eu acabei montando, depois eu vou mandar o PDF para vocês da apresentação, com o planejamento, tudo direitinho, a gente manda lá no grupo, tá, Andréia? E eu tô olhando para o lado, vocês vão me ver olhando para o lado, porque eu tô com 2 telas, senão vão falar louca, né? Olha para um lado, olha para o outro, vocês estão para cá, minha câmera tá para cá, a apresentação, então não se assustem comigo virando para lá e para cá, tá? E podem me interromper. Eu vou compartilhar minha tela. Tudo certinho aí, dá para ver? Tá. Então, vamos começar com, né, a elaboração dos percursos pedagógicos por faixa etária. Já quero adiantar que, assim, a gente idealiza, às vezes, né, que, nossa, tem muita diferença para elaborar os percursos por faixa etária, e, gente, não tem segredo, é muito tranquilo, é muito gostosinho até de fazer. Eu me diverti ontem montando a apresentação, até me preparando para essa aula, porque por mais que a gente faça isso, a gente tem esse preparo também, né, e é gostoso porque a gente vai revendo, vai repensando também os instrumentais e as estruturas. E quando a gente fala em percurso, eu deixei até na apresentação, a gente fala sempre em intencionalidade, em criatividade, em adaptabilidade e em planejamento. Essas coisas, elas caminham sempre juntas, não tem, assim, distinção. A gente precisa ser intencional, precisa ser criativo, precisa fazer as adaptações adequadas e precisa ter planejamento. Senão a coisa não flui, não caminha. E aí, uma introduçãozinha, né, do que são esses percursos pedagógicos. Voltados para o serviço de convivência, uma definição mais simples possível de percurso são trilhas de aprendizagem. Então, a gente pensa em trilhas de aprendizagem. Obviamente que essa trilha de aprendizagem que eu digo aqui não é uma aprendizagem escolar. É uma aprendizagem para fortalecimento de vínculos, para desenvolvimento de competências dentro da regulamentação do SUAS e do que é serviço de convivência e fortalecimento de vínculos aí que outros profissionais e a Andrea também têm trazido semanalmente nesse grupo de estudos. Então, é sempre pensar em trilhas que nós vamos organizar por faixa etária, visando o fortalecimento e o desenvolvimento de competências dos usuários nesse serviço. E elas são importantes porque vão promover autonomia, vão promover desenvolvimento social, vão deixar com que as atividades elas fiquem adequadas e estruturadas para cada idade e também para seguir os eixos norteadores do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que é aquele cartão de competências que acho que a Andrea também já chegou a falar, né, Andrea? Eu vi que você estava falando recentemente, eu não lembro se teve alguma aula específica que você chegou a fazer, né, do cartão de competências, dos eixos e tudo mais, que está no caderno de 0 a 6 anos, de orientações técnicas para o serviço de convivência, mas que a gente também está utilizando para o serviço de 6 a 14, idoso, juventudes,
que são os eixos eu comigo, eu com quem cuida de mim, eu com os outros e eu com a cidade. A gente vai chegar neles daqui a pouquinho. Aqui, ó, então, falando dos eixos norteadores, né? A gente tem esses 4 eixos que são previstos no caderno de 0 a 6 anos, e quando a gente começa a falar de 6 a 14 anos, a gente desconsidera o eu com quem cuida de mim. Mas agora eu vou polemizar. Eu vou polemizar, eu tenho polemizado bastante com esse eixo. A gente desconsidera, porém, eu sou contraditória nesse quesito de não considerar o eu com quem cuida de mim. Por quê? Quando a gente está falando do eu com quem cuida de mim na legislação, ali no caderno de orientações, estamos falando, sim, dos cuidadores que estão nas atividades junto com os filhos ou os netos, enfim, né, com a criança que está inserida ali no serviço de 0 a 6 anos. Porém, quando a gente começa a falar de 6 a 14, especificamente, eles estão sob o cuidado de alguém quando eles estão dentro da instituição, quando eles estão dentro do CRAS, das vivências que são proporcionadas ali no serviço de convivência. De uma forma ou de outra, eles estão sob o cuidado de um adulto. Eles estão sob o cuidado de um técnico, ele tem o educador de referência, ele tem os profissionais que estão ali, eles têm a cozinheira, eles têm a equipe de limpeza, eles têm vínculos com essas pessoas. E essas pessoas trabalham os eixos as competências, na verdade, que o eixo eu com quem cuida de mim prevê: rotina, definição de limites, aprender a brincar, tipo, tem uma série, aprender a brincar é do eu comigo, mas tem uma série de coisas ali no eixo eu com quem cuida de mim, que a gente consegue trabalhar nesse viés, a gente só precisa mudar as competências. Então, eu não desconsidero, todas as vezes que eu vou falar dos percursos, vou falar dos eixos, eu não desconsidero para nenhuma faixa etária o eu com quem cuida de mim. Para os adolescentes, a mesma coisa, eles estão com uma figura de referência, eles têm uma figura de referência ali dentro do serviço. Os idosos também. Então, a gente consegue trazer e adaptar a adaptabilidade, trazer para esse viés. E é bem tranquilo de fazer. Porém, fiquem à vontade, eu falo que não tem certo e errado nesse sentido na hora de fazer o planejamento, de desconsiderar isso se não fizer sentido para o serviço e para a atividade que está sendo desenvolvida. E utilizar o percurso e os eixos norteadores do eu comigo, eu com os outros e eu com a cidade. Esses, sim, precisam ser considerados. Se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão também, pode me interromper, tá? E aí, quando a gente vai falar de percurso, a gente tem que falar de intencionalidade. Não existe, e aqui é outra coisa também que, assim, eu fico muito brava, quando os profissionais começam a pedir planejamentos prontos ou a buscar atividades prontas sem intencionalidade. E acontece muito, e eu sei que não é por má vontade, muitas vezes pela correria, muitas vezes pela falta mesmo de conhecimento, ou pela insegurança de pensar uma atividade, ou de mudar alguma coisa que já está pronta, que a gente vai pelo viés de alguém já fez e funcionou, então é melhor eu deixar quieto, eu não vou mudar. Mas não tenham medo, quando a gente vai criar um percurso dentro do serviço de convivência, a gente tem que pensar sempre em início, meio e fim. E ela tem que ter propósito. Ela tem que saber, assim, ter um alvo certeiro, onde eu vou acertar, o que eu quero atingir com isso. Então, é ser intencional. E trabalhar. O início é saber o que eu quero e o que eu preciso trabalhar. Então, é definir a vulnerabilidade que eu vou trabalhar, as competências, os objetivos a serem desenvolvidos. O que eu tenho trabalhado muito no quesito vulnerabilidade é pensar a vulnerabilidade como tema central. Então, antes de eu pensar, eu vou trabalhar o eixo eu comigo, eu vou trabalhar o eu com os outros, eu vou trabalhar primeiro a definição de vulnerabilidade. O que o meu grupo está gritando, o que está latente no serviço que eu preciso trabalhar. É a violência? É a resolução de conflitos? É o racismo? Várias coisas, a higiene pessoal, a educação alimentar, né, não sei, então, o que eu preciso trabalhar? Que vulnerabilidade ali que eu identifico, que tema central eu identifico, para daí eu sair puxando esses eixos e essas competências do serviço, né, do instrumental para fazer meu planejamento.
O meio é o como. E aí, como que eu vou fazer isso? Que tipo de atividade eu vou usar? Eu vou pegar uma dinâmica, eu vou fazer uma oficina, eu vou chamar um oficineiro específico de alguma luta, alguma coisa para trabalhar a violência, eu vou fazer uma vivência, eu vou fazer um passeio externo para conectar ali com as características desse grupo, né? E com os objetivos que eu pretendo atingir. E essa é a minha intencionalidade do serviço. E o fim, que são os avanços que eu tive com essa atividade. O que esses usuários entenderam? Quais foram os avanços que eles tiveram quando eu apliquei essa atividade? E os avanços individuais, os coletivos enquanto grupo, o que eu também aprendi quando eu trouxe essas atividades para esse grupo, o que eu consegui aprender com eles, como foi esse percurso? Foi um percurso tranquilo? Foi um percurso que eu preciso revisar, que não foi muito legal? Então, de ter esse termômetro para finalizar e estabelecer um novo planejamento, um novo projeto com outras vulnerabilidades e outras demandas. Porque quando a gente fala no serviço, eu falo que eu sempre gosto de atuar, né? Atuei na assistência, nunca fui para educação formal, para a escola, porque o serviço de convivência, ele dá essa informalidade que a gente consegue ser intencional, mas a gente não fica preso a conteúdo pedagógico. Então, você consegue, assim, fazer o que você quiser. Você tem essa liberdade. Ele dá liberdade para você, de fato, trabalhar em temas específicos que surgem ali e você consegue desenvolver vários meios para atingir aquele objetivo. A escola, não. Na escola, você tem que cumprir lá um apostilado, um livro, qualquer outra coisa. Então, eu gosto porque a gente consegue ter liberdade para criar e para pensar essas dinâmicas. A gente não fica tão engessado. E aí, como que a gente faz para adaptar as diferentes faixas etárias? E aí, aqui, de novo, eu vou entrar com polêmica, gente. Não vou, talvez, dar a resposta que, assim, muitos esperam de nossa, vai ser a salvação. A mesma atividade, ela pode ser utilizada para todas as faixas etárias. Basta adaptar o nível de complexidade, a linguagem e as perguntas norteadoras. Então, aqui eu trouxe hoje propostas de atividades com o mesmo tema, com o mesmo meio, porém totalmente diferentes para as faixas etárias. E eu acredito que a gente vai ter tempo também de construir um aqui em conjunto. Eu gostaria muito que desse tempo da gente fazer isso em conjunto, de construir uma proposta dessas. Por quê? Se eu vou dar uma atividade, por exemplo, vamos falar aqui do quem sou eu, estamos falando de identidade, tá todo mundo, o grupo tá assim, muito difícil no quesito identidade, não se reconhecem e tudo mais, então vamos abrir o projeto Quem Sou Eu. Se eu for trabalhar 6 a 9 anos, eu vou pensar o quê? Uma atividade, por exemplo, de um autorretrato, que eles pintem lá, e eles vão falar das qualidades que eles enxergam entre si, neles mesmos. De 10 a 12, eu já vou aumentar um pouquinho mais o nível dessa atividade, criar um mapa da minha vida. Então, os lugares favoritos, os sonhos, os amigos importantes. De 13 a 15, eu já posso entrar escrever uma carta para si mesmo, pensando no futuro, o que ele quer daqui 5 anos, daqui 10 anos, enfim, perspectivas que podem ter, e eles têm mais discernimento para elaborar melhor tudo isso. Então, eu tenho o mesmo tema, uma mesma vulnerabilidade, porém, eu vou trabalhar com grupos distintos. Junto? Não. Vai ser por faixas etárias. Então, eu vou pegar 6 a 9 anos, eu vou fazer um grupo específico com eles. 10 a 12, eu vou fazer um grupo específico com eles. 13 a 15, um grupo específico. Estou trabalhando o mesmo tema, mas não dá para misturar. Não vou colocar uma criança de 6 anos com um de 15 anos. Vai enlouquecer todo mundo e as linguagens não se correlacionam. Então, a importância é de fazer a subdivisão dos grupos, porém, consegue-se trabalhar o mesmo tema. Tá? Que fique bem claro, não dá para eu colocar mesmo um grupo misto e querer fazer milagre ali, porque não vai sair. Alguém vai ficar deslocado. Porém, se eu tiver esses grupos divididinhos, dá tranquilamente para a gente usar o mesmo tema, considerando as linguagens e a complexidade disso, da linguagem deles. E aí, eu queria trazer esse livro aqui, gente, é meu livro de cabeceira, eu amo esse livro, não sei se vocês conhecem.
Ele chama Roubo como um Artista. Esse meu livro, ele tá inteiro rabiscado, pintado, colorido, cheio de post-it. Ele tá assim, porque volta e meia eu venho nele. Então, fica a sugestão para vocês. Esse livro é uma delícia. Ele tem um box, são mais 3 livros, mas você consegue comprar ele sozinho também. É um livro super gostosinho de ler, rapidinho você lê e dá um up assim, na gente e amplia o nosso olhar. Que é o quê? Sobre a criatividade. E fazer essa adaptação e usar a criatividade nessas atividades. E aqui o resumo conceito do livro é que ele defende que nada se cria do zero. Tudo pode ser reinventado e adaptado. O segredo não é reinventar a roda, mas sim usar diferentes fontes para adaptar as atividades, tornando-as significativas para cada grupo. Então, não importa, todas as atividades a gente precisa ter intencionalidade. E eu não preciso criar um negócio do zero. Eu posso pegar aquele planejamento pronto, aquela atividade pronta, que eu falei lá no começo, que eu fico brava quando o pessoal pede. Por que eu fico brava? Não é porque está querendo uma atividade em si para adaptar e para usar para o contexto, adaptar no contexto do serviço e daqueles usuários. Geralmente acabam pedindo e usam a atividade sem critério, sem entender. Eu vou usar porque é o mês das mulheres, eu vou usar porque eu abri o azul sobre o autismo, mas eu não tenho intencionalidade, o meu grupo às vezes nem está pedindo isso, às vezes nem está nas entrelinhas essa necessidade agora, às vezes a necessidade é outra, e eu estou ali buscando atividades para cumprir um protocolo, que a gente acaba levando muito para o calendário escolar, e a gente perde essa liberdade que a gente tem de poder trabalhar mesmo os temas intencionais e que não ficam presos em datas comemorativas e tudo mais. Sei que as prefeituras exigem alguns trabalhos, a gente também tinha essas exigências, tinha que fazer cortejo no 18 de maio, enfim, tinha alguns protocolos que tinham que ser feitos, mas não ficar preso nisso sempre, no mês colorido, no calendário colorido. Acho que o José Arthur também bate bastante nessa tecla, né, André? Ele teve aqui no grupo, ele vai, eu já te conversei bastante com ele sobre isso várias vezes. Então, assim, da gente não ficar preso nisso. E então esse livro, Roubo como um Artista, ele traz bastante essa coisa de como adaptar, de como remixar, de como transformar. E ele fala, né, do roubo bom e do roubo mal. Então, o roubo bom, você pode estudar, você vai roubar de várias pessoas, vai juntar várias atividades, vai transformar, vai dar crédito para as pessoas, você vai remixar. Agora, o mal não, você vai plagiar, você vai pegar e falar que é um documento seu, que é um material seu. Enfim, tem algumas diferenças. E o que não falta é criatividade para os profissionais que estão atuando no serviço de convivência. Porque a gente tem falta de estrutura, a gente tem falta de recursos, a gente falta de material. Então, assim, eu sei que criatividade não falta, porque todo mundo consegue fazer milagre na hora de fazer, de propor as atividades e de encontrar os materiais e tudo mais ali na execução do serviço, né? A gente, então, consegue, sim, fazer. Então, leiam esse livro, que é um livro bem legalzinho, bem gostosinho também. Depois eu vou mandar o slide para vocês com essas informações. E aqui eu deixei em destaque que eu tirei uma foto do livro, né, que eu rabisquei, porque esse livro é inteiro rabiscado, sobre isso, né, que o manifesto é esse: vá fazer isso. Desenhe a arte que você quer ver, comece o negócio que você quer gerir, toque a música que você quer tocar, escreva o livro que você quer ler, crie os produtos que você quer usar e faça o trabalho que você quer ver pronto. Então, assim, faz do seu jeito, mas faz. Dá o seu tom, dá o seu toque, sabe? Eu tô fazendo essa aula aqui agora, se alguém pegar esse slide e for fazer a mesma aula, não vai ser igual. Porque a perspectiva é diferente, o ponto de vista é diferente, as experiências são diferentes. E é isso, tá tudo bem, cada um com o seu viés, com a sua maneira também de trazer outras perspectivas e outras experiências. É por isso que a gente vai agregando, vai aumentando o nosso repertório quando a gente faz isso. Então, não tem problema, a gente não precisa inventar um planejamento do zero e ser super, mega original. A gente só precisa ir adaptando aquilo que já está pronto. Facilita a nossa vida. E aí, aqui, eu começo, então, com um exemplo de planejamento, para vocês entenderem como é que eu vou trabalhar por faixas etárias esse planejamento e como é que eu tenho desenvolvido nas formações
o instrumental de planejamento, a estrutura de planejamento. Eu falo que eu começo planejamento do começo para o fim. E quando eu falo isso, todo mundo arregala o olho desse tamanho e fala para mim, meu Deus do céu, tá louca. Pirou de vez. A Aline, a primeira vez que eu fiz isso numa formação, ela olhou para mim, ela falou assim, não vai dar certo isso. No meio da formação, e ela, não vai dar certo isso. E eu, vai, fica tranquila. Fica em paz que vai funcionar. E aí a gente começou nesse tema depois que ela entendeu, porque ela não tinha visto ainda essa maneira de fazer do começo do fim para o começo, ela ficou desesperada. E agora o pessoal, quando a gente faz, o pessoal fala, nossa, ficou mais fácil. De fato, a gente não tinha pensado nisso, e o sofrimento era pensar nos eixos norteadores e no percurso, para depois pensar a atividade. E o que eu faço? Eu penso a atividade, penso a estrutura, e depois que está tudo pronto, é que eu vou pegar os eixos norteadores. Só que aqui no slide, vocês vão perceber, vocês vão falar, mas os eixos norteadores e o percurso já está aqui. Está aqui, mas não foi feito dessa forma. Eu comecei com o tema central. Então, se eu tenho uma vulnerabilidade que eu identifiquei no meu grupo, que é a parte de identidade, eles estão aí, a gente precisa falar sobre isso. Então, vai ser o tema central, quem sou, identidade. Pensei atividade. Vou pensar, então, que para 6 a 9 anos, aqui, eu vou pensar que eles vão fazer essa atividade, o que vejo no espelho, que é a atividade que vai ser o momento de reflexão para a gente chegar lá naquele autorretrato que eu falei anteriormente, que eles vão fazer sobre eles e falarem das qualidades que eles têm. Então, eu vou falar sobre o que vejo no espelho. Aí eu vou pular essa parte de eixos norteadores e objetivos e vou vir para cá no desenvolvimento dessa atividade. Então, é aqui, eu vou saber, eu sei que eu vou fazer o que eu vejo no espelho, mas eu quero chegar lá no autorretrato. Mas para eu chegar no autorretrato, eu quero abordar com eles formas que eles falem, que eles se sintam livres para falar, para se colocarem, para entenderem o que é identidade, o que é ser diferente. Então, aqui, daí eu entrei no desenvolvimento. Eu já sabia que eu queria trabalhar o livro Tudo Bem Ser Diferente. Então, peguei o livro. Esse livro, ele é um livro que trabalha autoestima, ele trabalha identidade e aceitação, e ele é bem colorido e acessível, e mostra que cada pessoa é única e tudo bem sermos diferentes uns dos outros. Aqui eu deixei o livro para ser... Peraí, deixa eu pegar ele aqui. Peraí, gente, que agora eu saí aqui do... Eu deixei o link do livro aqui. Deixa eu puxar ele para vocês verem. Que eu deixei ele aqui num aplicativo. Deixa eu ver se entrou. Não entrou, ele entrou. Deixa eu só mudar aqui. Depois eu volto para o planejamento. Então, eu entrei aqui nesse livro, ó. Eu joguei o PDF dele. Então, é um livro pequenininho, que de 6 a 9 anos, super tranquilo de ler. É do Todd Parr aqui. Eu tenho o livro físico, meu filho tem, não sei onde foi parar, mas aí eu peguei o PDF aqui. E aí, ó, ele é bem, tipo, tudo bem ser pequeno, médio, grande, grandão. Tudo bem usar óculos, tudo bem conversar sobre seus sentimentos, tudo bem comer macarrão com almôndegas na banheira, tudo bem dizer não para as coisas ruins, tudo bem ter vindo de um lugar diferente, tudo bem ser tímido, tudo bem chegar em último, tudo bem dançar sozinho, tudo bem ter uma minhoca como animal de estimação, tudo bem ter um dente a menos, ou 2 ou 3, tudo bem ter orgulho da gente mesmo, tudo bem ter mães diferentes, tudo bem ter pais diferentes, tudo bem ser adotado, tudo bem ter um amigo invisível, tudo bem fazer algo legal para alguém, tudo bem perder as coisas de vez em quando, tudo bem ficar bravo, tudo bem fazer alguma coisa legal para você, tudo bem ajudar um esquilo e colher nozes, tudo bem ter diferentes tipos de amigos, tudo bem precisar de alguma ajuda, tudo bem fazer um pedido, tudo bem ter um nariz diferente, tudo bem ter uma cor diferente, tudo bem não ter cabelo, tudo bem ter orelhas grandes, tudo bem ter rodas, tudo bem ser diferente. Você é especial e importante apenas por ser como você é. Então, é um livro que, assim, tranquilo de ser... Descompartilhou minha outra, deixa eu jogar aqui de novo.
É um livro que é tranquilo, eu deixei aqui o link, então, a hora que vocês receberem o PDF, o link tá aí do livro para vocês terem acesso. É um livro que vocês conseguem trabalhar não só a identidade, que é o tema central desse percurso, mas também conseguem trabalhar, né, deficiência, adoção, a identidade de gênero, de ter pais e mães diferentes, enfim, dá para trabalhar de uma forma bem lúdica com as crianças. Então, eles vão passando o livro, vão vendo, né, no digital mesmo, vão vendo aí tudo colorido, e aí vai pensar o quê? Depois dessa leitura, daí começa a questão de reflexão. A gente tem que ter um disparador. Geralmente, o que a gente faz? Eu quero fazer o autorretrato, eu chego no meu planejamento e eu só coloco que eu vou fazer esse autorretrato com as crianças e vou pedir para eles se desenharem, e que eles vão entender esse critério de que é identidade, do que é eu ser diferente do meu amigo, o que é o meu amigo ter um cabelo maior e eu não ter, enfim, né? Todas essas particularidades que cada um tem. E a gente acaba chegando no fim, né? Naquele fim que a gente quer da atividade final, e não pensa nesse meio dela, em como eu vou conduzir tudo isso para eu conseguir coletar as informações que eu quero coletar com as crianças de forma indireta. Porque quando eu chego direto, muitos deles travam, ficam com vergonha, não querem falar, falam que é chato, que não vai fazer. Então, quando a gente entra vamos entrar num sistema mais lúdico primeiro, mostra o livro, dá uma coisa colorida, aí joga uma pergunta disparadora, que no caso é, como o livro mostra que cada pessoa é especial? Pede para eles falarem. O que você mais gosta em você mesmo? Você já se sentiu diferente de alguém? Como que foi quando você se sentiu diferente de alguém? Então, eu já tive um disparador e uma maneira de engajar melhor as crianças para eles responderem as perguntas que eu quero também. Depois disso, eu vou entrar na parte do espelho, que seria entregar espelhos pequenos ou pegar um espelho maior e colocar numa caixa. Tem diversas formas de fazer. Pedir para elas se observarem e depois elas vão fazer esse autorretrato bem colorido como o livro, né? Vão se inspirar no modelo do livro e um autorretrato bem colorido sobre como elas se enxergam, sobre quem são elas, né? Então fica lúdico, depois elas podem fazer um material, um painel sobre isso, pode montar uma pastinha, aí também fica da criatividade, do espaço que o serviço tem para poder deixar isso exposto, né? E usar esse momento de partilha. Cada criança pode compartilhar um detalhe especial sobre o seu desenho, aí eles podem refletir coletivamente sobre como todos são únicos e incríveis à sua maneira. Então, a gente também dá um up. Então, essa seria a proposta de uma atividade para 6 a 9 anos, para esse grupo específico, que é mais imaturo, não entende tão bem, então a gente puxa um pouquinho por esse viés. E tem outras formas também de trazer, com certeza. Entra na história do Ruby como um artista, de repente pega um gancho, pode mudar o livro, pode usar uma música. Aqui eu coloquei 3 formas para cada faixa etária, né? Então, aqui, depois que eu fechei tudo isso aqui, que a gente vai voltar. Aqui, ó, nos eixos norteadores e no percurso. Aqui eu tenho as cartas, como a Andrea falou, foi um instrumental que eu criei de planejamento, pensando no cartão de competências. Então, o que tem aqui, que eu estou mostrando para vocês, que são as cartas, são esses mesmos materiais que estão aqui, que eu tenho elas no digital também. Então, eu coloquei aqui no planejamento. Então, foi um instrumental, que é o que a gente tem feito com os profissionais, tem entregado, eu tenho ele à venda, para poder utilizar nesse momento de planejamento, de ideação, de pensar, de manusear, de olhar e falar, não, esse aqui funciona, esse não funciona. E tem o digital também, que é disponibilizado para uso, fazer igual eu fiz aqui. Dá para pegar as cartinhas, copiar e colar e movimentar elas. Então, aqui que a gente vai entrar nos eixos norteadores. Depois que eu pensei todas aquelas atividades, aí eu vou olhar aqui nas cartas, ou no cartão de competências, não tenho as cartas, vai lá no cartão de competências, de 0 a 6 anos, depois eu mando o PDF só dele, não sei se a Andrea já tem disponível, senão eu mando também, é só ir lá no cartão de competências e olhar lá também. A mesma coisa, o mesmo conteúdo, não muda uma vírgula. Eu só roubei como um artista. Eu peguei o material de lá e transformei em baralho. Porque a minha forma de planejar, ela é mais visual
eu gosto de ter essa coisa mais dinâmica, e aí foi uma ideia que surgiu e acabei montando, tá? Mas não tem diferença nenhuma. Então, aqui, depois que eu pensei naquelas atividades, que eu falei, beleza, eu vou trabalhar, né, quem sou, identidade, então, eu vou trabalhar autoconhecimento, automotivação, autoconfiança e autoestima. Ponto importante. Eu tô falando, eu não tô vendo as perguntas, viu, gente, por enquanto. Então, depois, se quiserem abrir o microfone, perguntar, fica mais fácil. Ponto importante. Quanto mais competências eu escolho, quanto mais eixos norteadores, quanto mais competências eu escolho, mais objetivos eu vou ter para alcançar. Consequentemente, maior fica o meu planejamento, mais difícil fica de eu concluir essa atividade, né? Porque para eu atingir todos esses objetivos, vai ficando cada vez mais complexo. Então, eu posso ter um planejamento com mais eixos norteadores, com mais percursos, porém, eu preciso sempre pensar que quanto maior for, mais tempo eu vou ter na execução desse planejamento. Quanto menor for, mais fácil também é de eu dar esse início, meio e fim e passar para outros projetos e pensar outros planejamentos. Então, aqui vocês vão ver que conforme as faixas etárias foram aumentando, eu também aumentei os eixos norteadores, os objetivos e as competências. Importante ressaltar também, no ponto de vista do baralho, eu deixei ele com as cores que o cartão de competência tem. Então, o cartão de competência é eixo eu comigo. Ele é laranja, o eixo eu com quem cuida de mim é azul, o eu com os outros é verde e o eu com a cidade é roxo. Então, eu deixei exatamente nas mesmas cores. Como eu utilizo as cartas, eu já sei que a hora que eu ver tanto aqui atrás quanto aqui na frente, eu já sei que é o eu comigo. Mas aqui embaixo, ela também está falando que o eixo norteador é o eixo eu comigo. Aqui, esses maiores, autoconhecimento, automotivação, autoconfiança, autoestima, são as competências. Então, eu tenho eixo norteador, eu comigo, competências são essas 4, e objetivos, na carta, tem os objetivos como estão descritos no cartão. Porém, eu peguei e copiei os objetivos que eu quero atingir com essas atividades específicos. Então, eu só copiei daqui e colei aqui. Eu não preciso ficar inventando objetivo. Eu posso pegar o objetivo dali e já jogar e tá tudo certo. Não preciso ficar pensando um novo objetivo, floreando e tudo mais. O cartão de competências já dá isso, então facilita um pouco mais também. Óbvio que se eu tenho um outro objetivo além desses, eu acrescento, vou agregar, com toda certeza. Mas não há necessidade disso. Então, aqui eu vou trabalhar objetivos. No autoconhecimento, eu vou pegar o aprender sobre quem é e aceitar-se. Na automotivação, aprender que tem capacidade e potência para realizar os objetivos e sonhos. Na autoconfiança, identificar as minhas qualidades e dificuldades. E na autoestima, aprender a gostar de si e sentir-se satisfeito consigo. Então, vocês entendem que depois que eu estava com a atividade toda pronta, é muito mais fácil eu entender qual é o eixo, qual é a competência, qual é o objetivo que eu quero atingir. Então, eu começo do fim para o começo. Então, eu fico meio num vai e vem de planejamento. Mas o que é isso, né? É o meu entendimento e, na prática, quando a gente está colocando em prática isso nas formações, a gente tem tido feedbacks muito positivos de que fica mais fácil de achar. Porque, geralmente, você põe um tema central, põe atividade e vai para o eixo norteador, buscar, né, o eixo e as competências, e você fica assim, tá, eu quero trabalhar o eu comigo, e eu vou trabalhar autoconhecimento, automotivação, autoconfiança, autoestima, mas eu quero atingir que objetivo se eu não sei ainda qual a atividade que eu quero fazer, porque eu não pensei nessa atividade ainda, mas aí a hora que você vai adequar a atividade, você fica preso já nesse eixo. Então, assim, pensa a atividade, viaja na atividade, estrutura ela, depois você volta e fala qual encaixa. Encaixa esse, encaixa esse, encaixa esse. Então, são esses que eu vou trabalhar. E vamos para o próximo, e aí, assim, próximo planejamento, eu encaixo os outros que eu achei que faltou. Porque também os eixos norteadores, eles se conectam, eles se conversam. E se a gente for pensar, a hora que você vai pegando a carta, você fala, nossa, tem
20 cartas aqui que se encaixam no meu tema. E sim, tem mais, tem muito mais aqui. Se eu for pegar no baralho, eu vou achar mais nesse tema. Mas é de, sabe, a gente limitar. Vou limitar porque ele não é um planejamento tão grande, não é uma atividade tão grande. Em 1, 2 grupos, 2 dias, eu consigo finalizar essa atividade. Né? Um dia eu faço essa reflexão, no outro dia eu faço o autorretrato. Dependendo do tempo que eu tenho, já consigo concluir ela inteira num dia só. Então, é um planejamento pequeno. Então, eu não preciso abranger tanta coisa. Eu limito, pego esses. Não significa que eu não esteja trabalhando outros pontos, mas o meu ponto crucial desse planejamento é isso, é o eixo eu comigo. Só escolhi ele e essas 4 competências e esses 4 objetivos. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Alguma consideração? Posso prosseguir com o de 10 a 12? Então, bora lá. Aí aqui eu só deixei no de 6 a 9 a variação criativa, né? Que daí é isso, montar um mural coletivo com os autorretratos para reforçar a valorização da diversidade e identidade de cada um. E depois vocês vão para os recursos que vocês vão colocar no planejamento de vocês. O que eu vou usar? Vou usar o livro, vou usar o computador, vou usar papel, lápis de cor, canetinha, espelho. O que eu preciso para eu já estruturar a minha atividade, deixar tudo certinho na hora de fazer de desenvolver a atividade com o grupo e não faltar nenhum material, nem nada que precise. Aí aqui, vocês vão perceber que de 10 a 12 anos, já aumentou, ó, veio os 4 competências lá, que estavam também de 6 a 9, mas aumentou o eu com os outros, que é a sociabilidade e o respeito, essas competências. E aí aumentou os objetivos também. Por quê? Também vou trabalhar o mesmo tema central, descobrindo a identidade, quem sou eu. Mas nós vamos trabalhar um mapa da vida. Então, eles vão fazer um mapa da vida. E aí vai trabalhar essas competências, também foi naquele mesmo esquema, vai do fim, volta depois. E aí, com as atividades, qual seria o desenvolvimento? O start dessa atividade seria usar aquela música Trem-Bala, da Ana Vilela. Acho que a maioria de vocês já conhecem a música, né? Mas é uma música que fala sobre valorização dos momentos importantes da vida, estimula a reflexão sobre memórias afetivas e sonhos para o futuro. Então, antes de tocar música, perguntar o que você acha que que faz a vida valer a pena, o que são momentos especiais para você, e depois colocar a música para tocar e pedir para esses participantes fecharem os olhos e só ouvirem, para sentir a mensagem da música. Provavelmente a maioria deles também já vão conhecer e podem usar outras músicas de referência também. Depois puxar essa reflexão, né? O que mais chamou a atenção na letra, que momentos da sua vida que foram especiais, como fala a música, o que você quer construir para o seu futuro. Então, consegue trabalhar com eles essa parte da música, e depois disso, partir para o mapa da minha vida. E aí é distribuir folha de sulfite e materiais de desenho e pedir para cada um deles fazer um mapa mesmo. Eles vão dividindo, pode dividir como um folder, ou desenhar como se fosse um mapa mesmo, um trajeto e tudo mais, onde eles vão colocar o passado, né, tipo, os momentos felizes, os amigos que eles têm, se eles já viajaram para algum lugar, ou ali no território, as conquistas que tiveram. Aí também, obviamente, adaptar para a realidade, né, do território e do grupo. O que é importante hoje para eles, e o que eles desejam alcançar no futuro, né? Então, essa idade de 10 a 12 é bem gostoso, às vezes, de trabalhar, porque eles ainda estão naquele limbo, né? Do tipo, são crianças, mas também estão na pré-adolescência ali já, então eles já conseguem ter algumas perspectivas, mas ainda não chega tão claramente, né? Mas é legal já deles conseguirem estruturar isso. E aí eles compartilham as criações também, aí pode conectar a música, né, com o valor de aproveitar cada momento, de sonhar com o futuro, e aí também vai puxando. Então, assim, eu tenho a atividade, só que eu não vou só entregar o papel e falar, faz aqui o mapa da sua vida. Então, eu vou trazer outras provocações, outras reflexões. Isso é ser intencional no planejamento. É pegar uma atividade específica, mas eu acrescento outras coisas no meu planejamento e adapto para a faixa etária. Tá? E aí, aqui, a gente tem o de 13 a 15 anos, que a gente está com o mesmo tema, e aí eu aumentei, também entrou a parte do eu com a cidade, que é a participação ativa e pertencimento. Então, a gente já ampliou essa estrutura de planejamento, de objetivos a serem atingidos,
E aí, quais são as atividades a serem desenvolvidas com eles? Aqui, eu pensei, eu gosto muito, muito, muito de trabalhar com obra de arte. Quando eu fiz magistério, eu tinha uma professora que trabalhava muito com a gente essa questão da obra de arte, de releitura, ou de puxar o gancho de um projeto com alguma obra de arte. Então, isso ficou, assim, muito enraizado em mim, porque foi nessa fase da adolescência aí, dos meus 15, 16 anos, que era trabalhado, e foi enriquecedor. Então, eu gosto bastante. E aqui é para iniciar a atividade. Então, chama O Filho do Homem. O pintor é o René Magritte, né? Então, ele é uma obra de 1964, pintura icônica do surrealismo, onde um homem de terno tem seu rosto parcialmente encoberto por uma maçã verde. A obra levanta questões sobre identidade, autoimagem e como nos enxergamos no mundo. O fato de o rosto estar escondido pode representar os desafios da adolescência. Quem sou eu? O que eu quero para o futuro? O quanto eu me escondo, né? Então, assim, é aquela mudança corporal, aquele turbilhão de coisas, de sentimentos, o que eu uso para me esconder, que maçã que eu coloco aqui no meu rosto para me esconder, para não mostrar quem eu sou, a vergonha que eu tenho, as espinhas no rosto, enfim, todas as mudanças e o turbilhão que é a adolescência. Então, uma obra de arte simples, mas que consegue trazer, e você consegue ampliar o repertório deles também, quando muitos nem tem esse despertar para vou ver uma obra de arte, quero saber o que era o surrealismo, uma obra de arte de 1964, o que ela agrega na minha vida. Não agrega nada se ela não for intencional, mas a partir do momento que eu uso ela para trabalhar um tema intencional, eu também estou ampliando o repertório desses adolescentes que muitas vezes não têm a oportunidade nem de chegar perto de uma obra de arte. Né, de entender o que é uma obra de arte. Então, tá vendo como a gente vai puxando a liberdade que a gente tem de trabalhar e de trazer N coisas que numa escola não tem condições de fazer isso, apesar que algumas fazem, mas não, é mais difícil. E aí, mostrei a obra de arte. Aí, ó, eu até adaptei aqui a Aurora com a maçã da obra de arte. Então, eles podem fazer um desenho, uma caricatura e tudo mais. Mas, se eu mostrar essa imagem, eu vou pedir para eles observarem sem explicação. O que a imagem do homem lá com a maçã, né, ou filho do homem, remete para eles? O que ela faz eles se sentirem? O que aquela maçã tem a ver ali? O que ele acha que é essa pessoa? Por que será que o rosto dele está escondido? E aí, deixa eles falarem, porque eles vão começar a trazer, e aí o educador que vai puxando esse gancho de, e vocês? Vocês se escondem de alguma coisa também? Vocês têm vergonha de alguma coisa também? Qual é o medo que vocês têm de repente, falar alguma coisa em público, ou de fazer uma apresentação aqui, ou de se expor aqui com tal grupo? E aí vocês começam a abrir o debate com um gancho que faz com que eles consigam ter mais liberdade para falar, porque eu não cheguei já assim, nossa, você tem vergonha do quê? Sabe, que daí vai travando eles e vai deixando cada vez mais, tipo, que chatice, não quero fazer isso. E depois fazer essa roda de reflexão, né? Explicar o que a obra traz, o tema, né, da identidade oculta dessa obra, do futuro incerto também, que todo mundo tem, que não é só eles, todos nós temos um futuro incerto, por mais que a gente planeje o nosso futuro, a gente tenha um projeto de vida, mas a gente não controla tudo, né? Relacionar tudo isso com a adolescência. Então, como eles se enxergam hoje, as partes da identidade que ainda estão escondidas, principalmente no quesito, aí a gente já puxa para uma outra coisa, né? O quesito de identidade de gênero, né? Que esses adolescentes hoje em dia se escondem muito, né, por questão do preconceito, e tem essa coisa deles se entenderem aí como bi, pan, tem um monte de coisa que eu nem sei essas nomenclaturas, mas que surgem muito e que eles se camuflam demais e precisam se esconder, principalmente porque as famílias não aceitam, porque tem a questão da violência, se os pais ficam sabendo, eu tinha muitos casos de adolescentes que falavam que eram homossexuais e tudo mais, que tinham namorados ou tinham namoradas, mas que os pais não podiam nem sonhar, porque sabiam que iam, assim, apanhar em casa, ia ser um rebu. Então, o quanto eles precisam se esconder também, como eles gostariam de ser vistos no futuro, como eles acham que eles são vistos agora. Então, a gente dá para puxar muita coisa. E aí, após a reflexão, pedi para eles fazerem essa mini camiseta, entregar uma mini camiseta. Eu fiz aqui um desenho bem criança de 1 ano, tá, gente? Fui eu que fiz, mas é que fiz no computador, desculpa aí. É só para entender
a proposta da atividade, mas é uma camisetinha, eu deixei aqui também para vocês imprimirem, dividir a folha no meio, imprimir e recortar, e eles vão dividindo ela, e aí eles podem personalizar essa camiseta com tudo que eles entendem como eles são hoje. Então, assim, os elementos que representam a personalidade deles hoje, seja cor, forma, seja símbolo, sejam frases de impacto, músicas, os sonhos que eles têm, o próprio caricatura deles, profissões que eles querem ter, viagens que eles querem fazer, o que eles desejam conquistar. Aí eles vão montando nessa camiseta e fica a coisa mais linda. A camiseta sai cada coisa legal, porque eles fazem assim, nossa, fica muito legal. E aí aqui, né, eu deixei também, porque eu vou mandar o arquivo para vocês, aí dá para imprimir e recortar para poder utilizar e entregar para eles. E depois disso, pedir no verso dessa camiseta ou entregar um stick para eles, pedindo para eles fazerem uma carta do futuro, que seria a cápsula do tempo, né? Então, daí vocês podem nortear o quem você é hoje, né? O que você quer fazer daqui 5 anos? Que desafios que você espera superar? O que você quer lembrar de você mesmo? E aí pode pedir para dobrar essa carta, essa camiseta, o escrito atrás, ou colocar junto, e aí vocês preparam uma caixa, faz alguma coisa e estabelecem um prazo. Eu sei que, assim, aqui, né, até que sugerir, de repente pode estabelecer o prazo de abrirem com 18 anos, mas com 18 anos nem sempre eles estão ali no serviço mais. Então, dá um prazo, daqui 6 meses a gente vai abrir e vai ver o que já evoluiu, de repente, o que eles entendem para refazer e fazer uma retrospectiva dessa atividade, repensar novamente em novas perspectivas de sonhos, o que mudou, o que eles já viram que vai dar certo, não vai, enfim. Daí é possível também usar a imaginação aí para utilizar. Então, entendem que, assim, a atividade de 13 a 15 anos, ela ficou mais demorada também. Ela não vai ser concluída em 1, 2 encontros. Ela vai avançar em mais encontros, porque o nível de reflexão, ele vai aumentando, né? Consequentemente, o nível aqui de competências e objetivos que eu vou trabalhando também, porque quando eu vou trabalhar com a adolescência, por que eu vou trabalhar o eu com o outro falando de identidade? Eu vou trabalhar porque eu vou precisar respeitar na hora de ouvir o meu outro amigo que está falando a respeito das vulnerabilidades que ele tem nessa fase da adolescência. Eu vou respeitar e vou estar trabalhando eu com os outros nessa questão da sociabilidade desse grupo, dessa integração desse grupo nesse momento de partilha. Eu estou trabalhando eu com a cidade, não no sentido de estar trabalhando no externo, mas eu estou trabalhando ali essa questão da participação ativa nesse grupo. O quanto eu sou importante de estar ali naquele momento nesse grupo, no que eu estou contribuindo com os meus colegas também. E o pertencimento, eu estou pertencendo a esse serviço, eu estou fazendo parte disso, eu sou parte desse grupo que está abrindo todas as vulnerabilidades e essas discussões de quem sou eu e dos medos e das angústias que eu trago nessa fase da adolescência, que é extremamente conturbadora para todos eles e desafiadora. Então, entendem que é isso que vai aumentando no repertório? É essa intencionalidade que a gente vai tendo e é assim que a gente pega esses percursos e esses eixos norteadores e pensa esses objetivos. Então, aqui eu finalizo a parte da apresentação, né? E eu espero que o percurso de cada um de vocês seja assim de descobertas, de aprendizados, de transformações, que cada passo dado, cada atividade planejada, cada reflexão compartilhada sempre fortaleça a sua prática e inspire novos caminhos no serviço. E aí eu vou abrir para perguntas e jogaria o desafio, não sei se nós temos tempo, de pensar aí numa atividade proposta nesse mesmo tema, né, do eu de identidade, de repente, para o idoso ou para alguma faixa etária que vocês queiram aí fazer, a gente pode tentar construir em conjunto, se tivermos tempo para isso. Mas também abro para perguntas, que eu acho que devem ter gerado algumas dúvidas, e fico à disposição aqui para vocês, para a gente conversar. Que agora eu falei demais, então quero ouvir vocês, por favor. Planejamento de vocês costumam fazer dessa forma inversa? Vocês têm um jeito diferente? Vocês têm facilidade, têm dificuldade? Como que funciona para fazer também esses planejamentos? Não briguem, gente, por favor.
Oi, boa noite. Boa noite. Eu me chamo Rafaela. Eu gostei muito de tudo que foi dito aqui, principalmente da parte dos adolescentes, né? Que é a nossa maior dificuldade aqui. E eles são muito rebeldes, né? Eles são péssimos para ouvir, tem aquela dificuldade demais, e aí um vai influenciando o outro. Enfim, a orientadora, ela está com muita dificuldade, eu tenho tentado ajudar ela, mas eu gostaria de entender um pouquinho sobre a questão do percurso, como fazer com esse público que tem, assim, essa dificuldade de ouvir, trabalhar essa parte dessa dinâmica, né, com os adolescentes. Se você tem alguma dica legal para nos ajudar. Porque a gente leva muita proposta de atividade diferente para eles, só que acaba que eles não têm essa questão da paciência, e conversam demais, e acabam se dispersando. Enfim, não traz esse retorno que a gente almeja, né? Aí eu queria saber se você tem alguma dica para a gente. Então, adolescente é um grupo desafiador mesmo de trabalhar, eles têm essa resistência, eles acabam, aí um acaba meio que não quero fazer, o outro também vai por esse caminho. O que eu sugiro e que geralmente funciona bem é você colocar com que eles sintam mesmo esse pertencimento e essa participação ativa, eles como os executores dessas atividades. Então, o educador, ele ficaria assim como um mediador da atividade e colocar responsabilidade para eles, sabe? De repente, é óbvio, você não vai colocar para o grupo todo, mas de repente negociar com eles, no sentido de, olha, quem vai conduzir o grupo da semana que vem? Quem vai ficar, então vamos colocar aí que 3 adolescentes vão ficar responsáveis por pensar uma dinâmica legal, ou por trazer alguma sugestão, ou por falar sobre algum tema importante, trazer essa responsabilidade para eles tentarem falar de igual para igual. Eu tenho conversado bastante com uma adolescente, ela tem 16 anos e a gente estava conversando exatamente sobre isso. Ela tem o desejo de... É uma adolescente super bem instruída, e ela tem o desejo de mediar grupos de adolescentes em OSCs, nesse tema de embates da adolescência mesmo. Porque ela percebe que quando eles estão falando de igual para igual, eles se soltam mais, né? Quando o educador está ali como aquela figura de autoridade, de eu sou educador e eu sei mais que vocês, enfim, eles começam a ficar resistentes mesmo, e fica cansativo, fica chato. Então, de trazer mais dinâmicas, de colocar um pouco mais para fora, não deixar tanto em sala, de trazer essa responsabilidade para eles, de condução, de ajudar, de fazer, de serem mais ativos. É um processo também que não é da noite para o dia que vai funcionar, é um processo de construção com eles, mas que surte bastante efeito. Que a gente tinha no serviço que eu trabalhava, a gente tinha alguns adolescentes que eram mais autônomos nesse sentido, e a gente começou a puxar algumas responsabilidades para eles na condução do grupo, e a gente percebia que os demais que não aderiam tanto, davam mais ouvidos, e começaram a aderir melhor também, a se propor, assim, a fazer as atividades, a contribuir com esses jovens também, e não ficar só na responsabilidade dos educadores. Fazia eles serem um pouquinho mais ativos. Óbvio que tinha uns que não queriam mesmo, e aí não tinha jeito. Pode falar, Márcia. Boa noite. Boa noite. A primeira vez que eu estou participando, né, desse momento, de antemão, parabenizo. Muito interessante, gostei bastante. Mas tem uma dúvida, né? A minha dúvida é com relação aos percursos, né? No caso, você apresentou aqui, no caso, apresentou os eixos, né? Que eu comigo, eu com quem cuida de mim, né? E os outros que tem o convivência social, participação e me falhou a memória agora o outro. O direito de tema. Esses 3, eles são referenciados nos materiais, mas a nova atualização que foi feita no material de 0 a 6 anos mudou. Então, no final do caderno de 0 a 6 anos, fala que para as outras faixas etárias, como o MDS ainda não desenvolveu o instrumental e os eixos, que é para utilizar
os eixos norteadores, né, os percursos desse dos 0 a 6 anos. Então, eu comigo, eu com os outros e eu com a cidade. Eles falam para tirar o eu com quem cuida de mim, que é específico de 0 a 6, até eles fazerem os demais para os outros materiais. Mas é a mesma coisa. Eu não lembro as nomenclaturas que eram antigamente, não, porque eu estou tão presa agora no atual que eu não lembro. Mas eles são a mesma coisa. Só mudou o tipo de nomenclatura. Andréa, me corrija se estiver errada. Era convivência social, direito de ser e participação. Isso, porque assim, a gente trabalha com esse, convivência social, direito de ser e participação. Porém, o grupo de 3, de 0 a 6 anos, ele trabalha com esses eixos de vocês, que vocês apresentaram hoje, né? Aí minha pergunta, a gente agora pode reformular o planejamento com esses novos eixos de vocês? Pode. Pode sim. A orientação que a gente tem passado para todos os profissionais e, assim, toda a estruturação de planejamento das OSCs, pelo menos que a gente tem, que eu tenho feito assessoria, é usar esses eixos. E, inclusive, com esse adendo que eu falei no começo da aula, de que o eixo eu com quem cuida de mim, ele cabe também para a faixa etária, principalmente 6 a 14. Porque eles estão sendo cuidados por alguém, eles estão com alguém de referência também, dentro do serviço. Então, ele consegue ter adaptações. Pronto. Porque quem assistiu desde o início, né, viu quanto você mastigou bem direitinho os eixos, né, a metodologia, instigando sempre as perguntas para fazer com que as crianças elas respondam e assim vai se alongando as atividades, né, não se encerra só numa única, mas sim vai levando outros momentos, né, então faz com que se estenda bastante. Mas, de antemão, parabenizar a primeira vez, né? Já estou seguindo no Instagram e show de bola, viu? Muito bom, gostei bastante. Bom, e é isso, planejamento e utilizar, né, fazer a utilização dos eixos e dos percursos é prática. E é fazer sem medo de errar. A gente fica muito com medo de errar e de querer, assim, seguir muito certinho o que está ali no instrumental e no documento, e a gente fica meio na dúvida, será que eu posso? Até onde eu posso ir? E, gente, não tenha medo de errar, porque, assim, é com erro que a gente aprende. Então, a gente vai aplicar determinada atividade que ficou linda no planejamento, vai chegar lá na hora, vai ser uma negação. Não vão querer fazer, vai acontecer qualquer outra coisa, e aí você tem que mudar a proposta da atividade inteira na hora, acontece muito, e tá tudo bem, é revisar e falar, em algum outro momento eu tento aplicar novamente, ou eu vou revisar tudo isso. E quando a gente fala dos percursos especificamente, o eu comigo, eu com os outros e eu com a cidade, muitas OSCs, muitos profissionais têm usado ele como o próprio caderno instrui, né, num dos referenciais, que é seguir o eixo por trimestre. Então, trabalho um trimestre eu comigo, trabalho outro trimestre eu com quem cuida de mim, no outro eu com os outros e no outro eu com a cidade. Dá para fazer, dá para trabalhar, porém eu acho que como eles se conversam muito entre si, quando a gente está fazendo os planejamentos de atividade, se deixar, a gente acaba colocando quase todos eles, eu acho mais legal utilizar a forma de planejamento por projeto. Então, eu penso em vulnerabilidade, eu penso num tema central. E aí, a partir desse tema central, que está latente no meu serviço, que está gritante ali no meu serviço, que é uma necessidade daquele território, daqueles usuários, aí eu vou puxando o gancho e trabalhando os eixos e os percursos conforme esse tema central. Mas não tem certo e errado, pode trabalhar, tanto que o MDS dá as duas sugestões, ou você trabalha com vulnerabilidade tema central, ou você trabalha por percurso a cada trimestre. Nincleia, pode falar. Boa noite. Eu estou entrando também pela primeira vez, que a Márcia me repassou, né? Aliás, a gente trabalha juntos. E aí eu fiquei um pouco com dúvida, porque o meu grupo é de 3 a 6 anos, né? Eu trabalho com esses percursos de eu comigo, eu com a cidade, enfim. E aí, no meu planejamento, eu colocava, né, eixo e percurso separado. No caso, eixo e percurso é a mesma coisa?
Porque, assim, no percurso que eu colocaria, no caso, como você disse, as competências, né? Autoconhecimento, automotivação. No caso, seria eixo barra percurso, e na outra tabelazinha seria competências, ou como é? São juntos, separados, é a mesma coisa, eixo e percurso? Este percurso, no meu entendimento, é a mesma coisa. Porém, o percurso, ele pode ser, quando a gente fala no trabalho de projeto, ele pode ser o percurso de acordo com o tema central desse projeto. Então, eu não falo percurso, eu falo tema central, né? Eu prefiro usar essa nomenclatura de tema central, que é um tema-chave que eu quero trabalhar, e o percurso e eixo seria eu com quem cuida de mim, eu com a cidade, eu com os outros, e eu comigo. E as competências e os objetivos que estão ali elencados. Quando eu vou falar do percurso, eu estou falando de um percurso quando eu vou trabalhar o eixo. Então, o eixo eu comigo, ele é um percurso completo, que ele está trabalhando diversas competências e diversos objetivos. Então, se eu pegar ele para trabalhar no trimestre, eu trabalhei um percurso, eu fiz um percurso eu comigo, né? Depois eu fiz o eu com... Agora, se eu estou trabalhando por tema central, o meu percurso muda no meu entendimento e prática de planejamento. Daí ele vai ser o tema central. Então, se eu for falar de racismo, o meu percurso é esse percurso racismo, ou é o percurso identidade, ou é o percurso violência. E aí eu vou usar os eixos norteadores agregando nesse tema, para não deixar de trabalhar essas competências importantes para o desenvolvimento integral dos usuários. Não sei se alguém tem alguma consideração, alguma percepção diferente nesse sentido dos eixos e dos percursos. Se tiver, também contribuam, por favor. Exatamente, é porque eu trazia o eixos, né? Aí eu colocaria o eixo, eu comigo, e o percurso seria, por exemplo, autoconhecimento. Aí, por exemplo, no quadrado do autoconhecimento, tem várias frases abaixo, né? Que eu sigo pelo caderno de orientações. Por exemplo, autoconhecimento, para a criança conhecer mais sobre você mesmo, para a criança ter mais autoestima. Aí eu estava colocando percurso, autoconhecimento e colocaria em parênteses, para a criança se conhecer melhor, isso que eu estava fazendo dessa forma, mas assim, do jeito que você está falando, realmente faz sentido. Se você for colocar, por exemplo, nessa perspectiva que você está fazendo, você vai colocar percurso, eu comigo, competência, autoconhecimento e objetivo, um dos objetivos que estão lá embaixo do autoconhecimento, ou ou os dois, ou os três que tiverem lá que você acha que se adequa a esse seu planejamento. Então, nessa maneira que você está construindo, é desse jeito que você coloca. Percurso, eu comigo, competência, autoconhecimento, e o objetivo da competência autoconhecimento. E se tiver mais algum outro objetivo que você acha que se enquadre, que não está descrito no cartão de competências, você também pode acrescentar como um objetivo específico e tudo mais, não tem problema nenhum também. Agora, se eu quiser trabalhar, no caso, eu estou trabalhando o eixo eu comigo, ele é um percurso, nesse material que a gente viu aqui na aula hoje. Mas eu não coloquei ele como o percurso. O meu percurso é o descobrindo a minha identidade. Quem sou eu? Eu coloquei um tema central. Mas eu sei que eu estou trabalhando o eixo eu comigo de 6 a 9. Porém, nas outras faixas etárias eu já ampliei. Eu já entrei com um eixo eu com os outros e no outro eu entrei também com o eu com a cidade. Mais alguém para contribuir? Só uma dúvida. Pode. Você fala, o material que você fala, você vai disponibilizar? Como é que funciona essa questão do material que você tem Essa colocado? apresentação que eu montei agora, que tem esses planejamentos, eu vou mandar por PDF no grupo da Andréia. Acabando a aula, eu já mando para vocês. Tá certo. E quem não tem esse grupo, porque eu fiquei sabendo dessa aula, um grupo, acho que é pedagogia, se eu não me engano. É o da Andréia. Eu mando lá, eu mando para ela, ou eu mando lá também, e a gente dispara para vocês poderem ter acesso ao material. Pois pronto, pois ótimo. Obrigada. Nada.
Márcia, se você não estiver no grupo, você me manda o seu WhatsApp que eu te insiro lá, tá? Tá certo. Mais alguém, gente? Alguma dúvida? Eu tenho só mais uma. Pelo que eu percebi, a gente não tem uma regra específica para o percurso. No caso, esses encontros, eles podem ter, não tem uma quantidade específica. Isso está correto? Por exemplo, o eixo a gente pode trabalhar durante o trimestre, mas eu posso trabalhar mais de um eixo durante o trimestre. Eu posso trabalhar mais de um encontro com uma competência. É basicamente isso, né? Sim. É por isso que eles chamam eixos norteadores, na verdade, né? É um norte, gente. É um norte de saber o que eu preciso trabalhar no desenvolvimento das atividades de serviço de convivência. Eu não estou lá no serviço de convivência para fazer, sei lá, uma atividade qualquer. Eu preciso trabalhar essas habilidades, essas competências, esse desenvolvimento com os usuários. Então, é por isso que são eixos norteadores mesmo. É o ponto de partida que você vai ter para trabalhar as temáticas que surgem na realidade desses usuários. Porque é muito difícil deles determinarem um percurso específico diante, por exemplo, de um país que é super que tem diversas culturas e muita diferença, é gritante a diferença, né, entre o sul com o nordeste, até os próprios municípios de um único estado, é muito diferente as vivências que esses municípios têm, que esses territórios e essas comunidades têm, onde os serviços estão incluídos. Então, e a gente precisa sempre partir do ponto de vista do usuário, da necessidade daquele território, daqueles usuários naquele serviço. É isso que vai dar o norte mesmo, real, para vocês trabalharem e desenvolverem essas competências e esses eixos norteadores. São eles que vão falar especificamente qual é a real necessidade, o que eu realmente preciso trabalhar. Porque se eu estou trabalhando a violência física aqui no meu serviço, a Andrea talvez não esteja trabalhando isso no serviço dela, porque não é a realidade do serviço dela. Talvez a realidade do serviço dela é o preconceito com a identidade de gênero. Mas, da mesma forma que eu estou trabalhando a parte da violência física e ela está trabalhando lá o preconceito de identidade de gênero, de uma forma ou de outra, os eixos norteadores nós estamos trabalhando. Talvez os mesmos. Se não no mesmo momento, mas a gente está falando deles usando esses ganchos desses temas centrais da realidade desses usuários. É isso que daí eu chamo da intencionalidade mesmo do trabalho e das atividades que eu vou desenvolver. Querem saber o valor aí do seu baralho, hein? Ah, então, meu baralho, como é que funciona? Ele, como é um produto físico, sou eu que faço, não achei uma gráfica ainda para fazer que tenha um custo-benefício plausível. Ele tá R$ 87, que vem o baralho, ele vai físico, vai o baralho digital, que é igual esse que eu fiz na apresentação, que dá para copiar e colar, movimentar, colocar post-it no Canva. E junto vai um código de um Classroom, de um Google Classroom, que é uma plataforma do Google, onde tem algumas aulas gravadas também dos eixos e dos percursos. Então, basicamente, um pouquinho do que eu falei aqui hoje, junto com os instrumentais. Então, eu lá tenho um modelo de instrumental de planejamento que eu utilizo nas assessorias, com as OSCs que a gente tem feito. Tem um modelo de organização de planejamento para técnicos, para coordenadores, onde consegue colocar todos os planejamentos junto na planilha dos educadores, conforme vão enviando, para ficar concentrado num material só. E aí eu dou mais algumas sugestões lá nas aulas de roda de conversa, de como usar também, né, nas rodas de conversa, que também são bem complicadas, de como fazer o planejamento digital, de como fazer o planejamento físico, usando baralho, mas esse manuseio dele também. Se alguém quiser, depois pode me chamar no Instagram, pode me chamar no
no privado, lá tem meu número no grupo da Andrea também, a gente pode conversar. Eu mando o link para vocês. Reforça aí seu Instagram, por gentileza. É @Natália, com TH, Zague, Z-A-G-U-E. Vou mandar aqui no chat para vocês. Quem que tá agora para... Acho que é a Márcia. Márcia, pode falar? Carla, Olá, boa noite. boa noite. Queria dar os parabéns para a Andréia e também para a Natália. Eu sou de Itaituba, Pará. De vez em quando eu fico perturbando a Andréia no PV dela. E aí, quando eu ouvi quando a colega falou que às vezes os adolescentes têm dificuldade, né, de entender as atividades. Aqui, eu já participei também de um curso com as meninas do Descomplica, né, André? Uma coisa assim. E aí, elas falam muito. Eu falava em regimento interno, e elas me orientaram que a gente precisa fazer os acordos logo no início do ano, nas primeiras atividades que surgirem, né? A gente faz os acordos com as crianças, com os adolescentes, e para que eles se sintam também pertencentes, né, aquelas ideias que eles vão colocando da forma deles. Eu lembro que uma das crianças colocou, olha, não é para xingar. Aí quando eles vê um xingando, aí eles já começam a lembrar, né, dos acordos. E eu acho bem interessante essa dinâmica de levar eles a discutir o que eles pensam, né? Quais são os acordos que eles pensam para os primeiros dias de atividade e para o decorrer do ano. É mais uma contribuição, uma sugestão de cursos que eu já participei. É bem interessante trabalhar os acordos com eles. Sim, com certeza, imprescindível. Eu falo que essas regras, né, de convivência, aí cada um chama, né, de seja os acordos e tudo mais, são fundamentais, assim, tanto com os mais velhos, quanto com os mais novos. A gente tinha alguns acordos, a gente fazia com todos eles, né, no início de cada semestre, apesar do serviço não parar, tinha uma baixa no período de férias aqui, então a gente sempre retomava, quando aumentava de novo a quantidade dos usuários, a gente retomava essa questão das regras e tudo mais. E era essencial, porque eles se cobram, né? Eles mesmos sabem daí quais são os limites e eles mesmos vão cobrar. Não vai precisar que o adulto ali fique o tempo todo repetindo a mesma coisa. Podemos encerrar então, Natália? Tá no mudo o microfone dela. Olha eu falando no mudo aqui, fechei o microfone. Eu queria fazer a prática, mas vai ficar muito tarde para a gente fazer. A gente pode, de repente, marcar um outro dia de fazer uma prática, um planejamento prático aqui, todo mundo junto. Se vocês quiserem, a gente conversa com a Andréia, a gente faz. Sim. E podemos encerrar, então, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, nenhuma contribuição. E eu agradeço novamente, Andréia, pelo convite, pela oportunidade nesse espaço. Agradeço todas vocês aqui que, depois de um dia intenso de trabalho, plena segundona, está aqui, né, assistindo a aula ao vivo, participando, contribuindo também. Então, muito obrigada. E se puderem abrir a câmera para a gente já tirar uma foto também. Isso mesmo.
Era o que eu ia pedir. Já agiliza. Nós chegamos a 35 participantes hoje, olha que bacana, né? Olha, muito bom. Isso é muito bom. Márcia, Leide, a Dilma, Victor. Cadê o rostinho de vocês? Gerdênia. Jaque, acorda, Jaque. Jaque está dormindo. Ela acorda cedo. Alguém está fazendo? Eu fiz 2. Fiz 2. Aí você manda lá no grupo para a gente, mando. né? Então, tá bom. Mando sim, gente. Tá, joia. Muito obrigada. Obrigada, Natália, pela tua contribuição. Falei para vocês que ia ser bom, viu? A professora Andréia não mente. Então, agradeço a você, Natália, pela participação. Pode postar sim, Hélida, e marca lá tanto a Natália quanto o Pedagogiando, tá, gente? Vamos trazer mais pessoas, né, para nós formarmos aí o nosso grupo cada vez mais forte aí sobre serviço de convivência, tá bom? Obrigada pela parceria de vocês. Vamos trazer a Natália novamente para produzir aí um planejamento juntos. Gostei da ideia, tá bom? Bom descanso para vocês, Deus abençoe a todos e até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.